Lá, que a gente estava mencionando um pouco antes, sobre outros militares que foram dispensados e falou abertamente para o público sobre casos de OVNIs saindo do mar ou em outras coisas. Você acredita que pode ser que eles vivem embaixo do mar mesmo? Porque o mar é um lugar que ninguém conhece. Sim, então, o que você está falando foi em 2024. A gente teve aquela audiência pública no Congresso Nacional Norte-Americano, onde participou lá o almirante Galladay, né, da Marinha Norte-Americana, e ele comentou realmente, ele denunciou, né, essas questões dos OVNIs e tal, e falou muito da ligação que o mar, os oceanos, tem com os objetos voadores não identificados. Se a gente for pensar, 3/4 do planeta é água. E existem regiões abissais, né, aquelas regiões bem profundas, sim, que elas não são acessadas nem com tecnologia, nem com submarino, com nada. Você não consegue chegar lá. Sim. E esse almirante Galladay, ele comentou a respeito de que os Estados Unidos sabem da existência de bases que têm objetos que eles chamam de USOs ou OSNIs, né, que seriam objetos submarinos não identificados, que utilizam essas regiões litorâneas aí e profundas, e que vez ou outra o sonar, por exemplo, das embarcações, dos navios, dos submarinos, né, militares, até eles detectam esses objetos, e que os Estados Unidos têm, inclusive, tecnologia que grava o som, porque esses objetos, quando estão submersos no mar, eles produzem um determinado som, e então ele já tem tecnologia também para detectar esses sons. Isso foi tudo falado por um almirante, né, uma pessoa que já estava na reserva, né, ele já tinha aposentado, mas estava falando isso numa denúncia, numa audiência pública no Congresso. E aí eu quero falar para vocês um negócio interessante. Quando alguém participa, né, seja militar ou civil, e participa de uma audiência pública no Congresso norte-americano, eles juram perante a Bíblia. É um modus operandi deles. Então eles juram. Por quê? Porque eles estão falando a verdade, somente a verdade. Porque se eles forem pegos lá na frente que aquilo ali não é a verdade, eles vão pagar altas multas. Né? Então o americano não é besta de ficar inventando, sim, alguma coisa. Então isso é interessante da gente entender também. Quando ocorre uma audiência pública norte-americana, eles estão ali sob juramento, então estão contando a verdade. As primeiras audiências que aconteceram de denúncia a respeito dos OVNIs foi uma que foi capitaneada pelo David Grush. David Grush era um ex-funcionário da inteligência norte-americana, e ele denunciou que os Estados Unidos tinha naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos. E que algumas pessoas haviam morrido em decorrência de manuseio disso e até por bisbilhotarem onde não devia, ou seja, foram silenciados. Né? Então, começou tudo com David Grush. Em 2024 a gente teve uma nova audiência, agora em 2025 tivemos uma terceira audiência. O que está acontecendo nos Estados Unidos? A deputada Ana Paulina Luna, ela foi nomeada pelo presidente Trump para que ela verificasse junto a órgãos FBI, CIA, né, órgãos de inteligência que já mexeram com OVNIs, ou que mexe ainda, Pentágono, para ver o que pode ser triado ali dentro daquele conteúdo ufológico e que pudesse ser liberado ao público. Por quê? Porque o cidadão norte-americano está cansado de pagar imposto, o dinheiro deles ir para uma pesquisa ufológica que é acobertada, que é escondida,
E eles querem saber o que é transparência, né? Eles querem saber o que está acontecendo. Sim. Então, essa deputada, ela começou já a mexer com isso. Eu acredito que entre esse ano, né, 2025, 2026, né, que vai adentrar, a gente comece a ter pelo menos uma liberação parcial desse assunto, que vai ser praticamente aí, iniciada, liderada pelos Estados Unidos, e pode ser que depois comece a ser seguida por outros países também, que já é uma mudança de mentalidade nessas questões, né? Porque durante muito tempo o assunto ufologia, disco voador, era coisa de maluco. Né? Então o pessoal fala, você viu um disco voador? Você tá doido, interna o cara, né? Então era assim no passado, na década de 70, 80, 90. E agora a gente tem um modus diferente, né? As pessoas aí estão mais antenadas, a imprensa divulgando mais responsavelmente esse tipo de assunto. Está na mídia aí, né? Em tudo que é lugar, porque alguma coisa está para acontecer. O reconhecimento de que vida extraterrestre exista, de alguma forma, deve acontecer em algum momento. Breve, né?